Camila Soares, eu sou filha da serpente, seja mais uma vez bem-vinda a esse canal. Peço desculpas pela voz, eu tô um pouco doente. Acredito que não seja coronavírus, porque eu não tive febre. Enquanto eu não tive febre, eu estou me cuidando em casa, né? Só tô com dor de garganta, tô com um pouquinho de tosse, mas não é aquela tosse seca característica, então eu acredito que eu estou com um resfriado comum. Mas, como a minha imunidade deve estar um pouquinho baixa, eu estou também me resguardando na minha casa. Não somente, né, por isso, mas por uma questão de humanidade, né, e seguindo as recomendações aí da OMS. Eu sei que eu fiquei um bom tempo aqui sem mandar vídeos, né, e até um tempo atrás eu tinha comentado naquela parte, né, dos posts, talvez eu sairia, né, do canal e tal, e as pessoas me sugeriram continuar com o canal, porém fazendo vídeos de acordo com a minha vontade mesmo, né? Então é isso que eu tenho feito, por isso que às vezes eu fico off por tanto tempo, porque às vezes eu realmente não tenho vontade de gravar vídeo, como isso aqui não é um trabalho pra mim, ainda não me gera nenhum tipo de renda, né, nenhum tipo de lucro. Eu venho aqui quando eu sinto de fazer isso e eu tô aqui hoje em caráter assim emergencial e meio de última hora mesmo, quis falar com vocês porque eu tô refletindo muito sobre tudo o que tá acontecendo no mundo e eu achei que era importante eu trazer aqui pra vocês uma visão xamânica. Tenho visto as pessoas espiritualistas fazerem vídeos muito no sentido falando de transição de era, de física quântica, de realidades paralelas, né? E até mesmo vídeos conspiratórios bem pesados, né? Eu tô evitando de ver esse tipo de conteúdo em específico. Então eu quero falar pra vocês um pouco sobre a visão xamânica, né? Oferecer uma visão xamânica sobre tudo isso que está acontecendo. Eu vou deixar o link aqui, eu já não lembro mais se é desse lado ou desse, mas vou deixar o link do meu vídeo sobre o que é o xamanismo e do vídeo que fala sobre a energia da Grande Mãe, né? Que fala da Pachamama, da Mater Universo. Para entender toda essa situação, a gente tem que partir, para entender sobre um ponto de vista xamânico, a gente tem que partir da ideia da visão inteia, né? Que é uma das cosmovisões mais importantes do xamanismo, que é a ideia de que todos nós estamos todos conectados, né? Numa grande teia. E também na teoria de Gaia, né, que sustenta aí a ideia da Pachamama como um organismo, né, como um organismo inteligente e uma consciência coletiva da qual nós fazemos parte, né? Então, para quem não tem conhecimento desses conceitos, assistam os vídeos que eu vou deixar por aqui, tá? Partindo do princípio, né, da visão inteira e da teoria de Gaia, vamos olhar primeiro para essa questão do vírus, né? O que é um vírus? Um vírus é uma consciência, tá? Assim como dentro dessa teoria tudo é uma consciência e tudo é vivo, né? É assim que a gente entende a vida no xamanismo, né? Por isso que o xamanismo não é só um caminho espiritual, ele é uma filosofia de vida. Então, assim, um vírus é uma consciência, tá? É um ser vivo, e isso a ciência já atesta, né? Que é um ser vivo, óbvio. Mas não só, um vírus ele é uma consciência coletiva, né? São vários indivíduos, embora eles não estejam todos juntos, eles todos seguem o mesmo padrão de comportamento, como a ideia, por exemplo, da colmeia, ou como a ideia do cardume, né? Desses animais que espiritualmente a gente compreende eles como consciência coletiva, porque são diversos seres que são indivíduos, porém a sua consciência ela age pelo coletivo. Ela age de uma maneira instintiva, de forma a preservar a sua espécie, vamos dizer assim, ou o seu grupo. Então, quando a gente fala, né, do coronavírus, primeiramente a gente não pode ficar demonizando, né? Igual os cristãos estão fazendo, achando que Deus está mandando uma peste, uma coisa terrível. Né? Essa visão é uma visão antiga, arcaica, uma visão assim muito ignorante, tá? Não é nenhuma maldição, tá?
Primeiro a gente entendeu, né, o que é um vírus, consciência coletiva, ok. Agora vamos ver, assim, essa questão dessa expansão, essa expansão terrível, né, que está acontecendo desse vírus. Quando isso acontece na natureza, por exemplo, na agricultura, né, como tem o caso dos gafanhotos, né, que também está sendo noticiado por aí, uma praga de gafanhotos. O que é a praga ou a peste? A praga ou a peste, ela nada mais é do que quando uma espécie, devido a algum tipo de impacto ambiental, né, geralmente por algum impacto ambiental, a natureza naturalmente ela é harmônica, isso não acontece do nada. Então, por algum impacto ambiental, determinada espécie fica sem predador, né, algo do tipo, e essa espécie ela começa a crescer desenfreadamente, de forma a talvez até eliminar ou colocar em risco a existência de outras espécies, tá? Isso não acontece do nada, né? Como eu falei. Esse tipo de coisa acontece quando há impactos ambientais, né? E a gente tem consciência disso, né? De que nós estamos causando diversos impactos ambientais na Terra há muitos e muitos anos, há milhares de anos estamos fazendo isso. Então, assim, um vírus que se propaga como uma peste ou uma praga é sim consequência, né, de impactos ambientais, da falta de consciência ecológica e da exploração, né, da terra e dos animais, né. Ainda que a gente não encontre um sentido direto com isso, a gente sabe que indiretamente está ligado a isso, né. A primeira coisa que a gente tem que entender é, primeiro, o que a gente está passando é consequência de nossas ações enquanto espécie ao longo de milhares de anos, tá? Então, não pensem que existe um comando das trevas lá que está tentando destruir a humanidade. Se existe um comando das trevas, eles são a própria humanidade tentando destruir o planeta, né? Porque é só você ver o quanto a humanidade cresceu ao longo de milhares de anos e o quanto ela destrói a natureza e os animais. Então, essa visão de que existe um comando das trevas tentando destruir a humanidade, desculpa, gente, mas é uma visão bem egocêntrica, tá? Vocês não são o centro do mundo. A gente não é o centro do mundo. E por pensar que a gente é o centro do mundo, que a gente fez essa desgraça toda com o nosso planeta, né? Bom, então, para começar, é isso, tá? Então, assim, a gente está lidando com consequência. Não vou falar de karma, porque quando a gente coloca essa questão de karma, que eu já falei que o karma para mim não é da forma que o espiritismo coloca, é uma questão de ação e reação, então eu vou evitar de usar essa palavra para as pessoas não levarem para compreensões absurdas, tá? De achar que, ai meu Deus, as pessoas que estão morrendo porque elas são pobres e porque elas não têm acesso a tratamento, porque o governo não se preparou, então essas pessoas fizeram alguma coisa ruim, então pagando por isso. Não, calma, tá? A gente precisa entender que a espiritualidade, não a espiritualidade, tá, gente? A espiritualidade, essa palavra, a espiritualidade é muito ampla. Pode falar de elemental, de ser astral, de espírito desencarnado, mestre ascensionado, seres búdicos, divindades, eu não estou falando disso. Vamos pensar o universo como uma consciência, né? Como uma inteligência, tá? Essa inteligência que se multiplica, se divide em vários outros seres menores que tomam conta da gente, mas essa força, essa potência, né, que faz as coisas acontecerem tudo na Terra e tal, essa força do universo, ela não é uma força moral, ela é uma força amoral, tá? A gente tem que entender isso. Deus não é um senhor bonzinho lá que fica lá cuidando da gente, tá? Assim como a natureza é amoral, Deus, na sua potência, né, a divindade suprema, transcendente, inominável, é amoral, porque moral está ligada à época, está ligada à cultura, à religião, e cada lugar vai ter a sua moral. Então, assim, quando vem uma tsunami, por exemplo, tá? Não vamos levar para o lado do impacto ambiental, porque a própria Terra, ela passa por mudanças, né? Tem aí eras do gelo e tudo mais. Então, assim, Deus é ruim porque ele mandou uma era do gelo e todo mundo morreu? Deus é ruim porque ele matou os dinossauros? Não, gente, são coisas que precisam acontecer, movimentos que precisam acontecer. A gente tem que entender que morte e vida tem que deixar de ser um tabu quando a gente pensa no xamanismo. Porque o que é a morte se não a decomposição da própria natureza? É uma força, é uma lei natural. As coisas precisam morrer para que outras nasçam. Então isso é uma coisa natural, tá?
Então, assim, a gente precisa entender essa praga, essa peste desse vírus como uma consequência da espécie, não como uma consequência pessoal. Ai meu Deus, Deus está me punindo porque eu fui malzinho. Não, a sua espécie, a espécie, né, tem causado muito impacto ambiental. Isso gerou uma consequência física real, né? Então, a gente não está pagando pessoalmente por pecados ou coisas que nós fizemos. Nós, enquanto espécie, estamos sofrendo as consequências do que a nossa espécie há milhares de anos tem feito para a natureza. Assim como quando o seu organismo encontra um vírus, uma bactéria, os seus anticorpos vão combater. Até fizeram um meme, vou ver se eu acho, vou colocar aqui, falando assim que a Terra deve ter ativado o seu sistema imunológico e está tentando se livrar da gente. Mas é isso, é bem isso, tá? Não que a Terra queira se livrar da gente, mas a gente sabe que a gente superpopulou a Terra, né? Se a gente for pensar, sei lá, há milhares de anos atrás, tinha bem menos pessoas aqui. Nós criamos formas de prolongar a vida, né? Nós criamos curas para doenças. Nós estamos o tempo todo adiando a morte, né? A gente não aceita a morte como uma coisa natural. A gente trata a morte como uma coisa terrível, mas a morte ela é uma coisa natural sim, gente, tá? Quando não é causada por uma, sei lá, uma bomba atômica, envenenamento e coisas bizarras, tipo, igual na Idade Média, que as pessoas morriam, ou mesmo em eras mais antigas, assim, tipo, antes da tecnologia, que as pessoas simplesmente morriam, era normal, gente, é normal, na natureza, os animais morrem, tá? Calma, tá? Essa frieza toda não é pra dizer que você tem que achar normal se o seu avô, o seu pai morrer. Não, não é isso, tá? É pra gente entender que o vírus não é um vilão nessa história, tá? É uma consequência dos nossos próprios atos. Agora, sim, é injusto, né? A gente como espécie tá pagando enquanto indivíduos por coisas que nem necessariamente fomos nós que fizemos. Eu concordo, também acho. Soa injusto. Porém, a gente tem muito a aprender com isso, tá? A gente precisa aprender sobre a questão da cura. Quando a gente pensa no vírus e na consciência coletiva que ele é, na forma como ele age como coletivo para continuar sobrevivendo, a gente entende que ele tem algo a ensinar pra gente, tá? Quando a gente pensa na homeopatia, que é a cura pelo semelhante, a gente pode pensar que agir como aquilo que está causando a doença pode nos trazer a cura. Justamente porque toda doença vem para trazer um aprendizado para a gente, né? E então, um dos caminhos possíveis para a cura da humanidade é a consciência coletiva, é a gente começar a se ver como coletivo, tá? Assim como o vírus, né, ele age de forma instintiva pela própria sobrevivência e propagação de sua espécie, nós podemos também pensar coletivamente pela nossa espécie. E é o momento da gente fazer isso, justamente ficando em casa, seguindo as medidas de higiene e de segurança, né, que estão pedindo para nós, cuidando dos idosos, fazendo tudo aquilo que a gente pode, se unindo em grupos de oração, fazendo rituais, né. Hoje eu tô aqui em frente ao meu altar, tô deixando aqui, o sigilo que eu criei para imunização e saúde, que eu tô compartilhando com algumas pessoas. Então, assim, gente, é isso, entende? A gente tem que aprender, assim como o vírus, né, a agir como consciência coletiva. Mas, né, se a gente pensar só na nossa espécie, a gente vai virar uma praga. Então, a gente não quer virar uma praga. Então, a gente tem que pensar como consciência coletiva, como organismo que faz parte do planeta Terra, que faz parte de Gaia, da Pachamama. Se a Terra é um grande organismo do qual fazemos parte como uma consciência coletiva que deveríamos viver numa simbiose sagrada com esse ser, então nós deveríamos, na verdade, estar agindo em prol do coletivo não enquanto humanidade, mas enquanto terráqueos mesmo, né? Tudo na Terra acontece por um motivo, né? Tem um leão lá que ele precisa caçar a sua presa. O leão não é mau porque ele vai lá e vai caçar aquele animal.
instintivamente ele sabe que o papel dele é caçar aquele animal, aquela carcaça vai ficar ali, vai servir de alimento para outro animal, aquilo ali vai fertilizar a terra, vai servir para outros fins, vai vir os insetos vão polinizar as flores, entendeu? É todo esse processo. A gente precisa encontrar o nosso lugar nessa teia, nessa consciência, nessa consciência coletiva. A gente precisa encontrar o nosso papel. Nós precisamos, isso não é só no sentido profissional, tá? Nem precisa ser profissional, mas todos nós, enquanto espécie, a gente precisa ter um lugar na teia que favoreça toda a teia. A gente precisa realizar coisas que façam bem para a humanidade e para o planeta, né? Então, a nossa função de existência, a gente fica muito assim, né? Tipo, ai, eu preciso descobrir a minha missão de vida, eu preciso descobrir minha missão de alma, eu preciso descobrir meu papel. Gente, seu papel é cuidar desse planeta. Não importa se vai ser cuidando das pessoas, se vai ser trazendo alegria para as pessoas através das artes, da cultura. Não importa se vai ser ensinando, educando, fazendo jardinagem, cuidando de comunidades originárias, se é na política, não importa. O que você fizer tem que ser um bem para o coletivo, não só para você. Não estou dizendo que você não deve cuidar de você, fazer aquilo que você ama, tá? A gente tem que saber equilibrar esses dois lados. Cuida do seu eu, do seu ego, que faz parte de quem você é, faz parte da sua existência, da sua experiência aqui, mas cuida também do coletivo, porque nós somos parte disso. Então a gente tem que parar de se ver como separado, né? Como outras vertentes aí têm falado, nós estamos apenas vivendo uma experiência de que nós somos separados, mas na verdade nós somos todos um. Enquanto a gente está se vendo como separado, a gente está adiando um desenvolvimento, uma ascensão, uma evolução enquanto ser, não só enquanto espécie, sabe? Então, assim, caminhos possíveis que a gente tem nesse momento, né? Realmente a gente cooperar mutuamente e cuidar da natureza, tá? É a única coisa que nós podemos fazer, tá? Isso é votando direito, né? Fazendo caridade, sendo solidário com as pessoas. Vamos seguir orando, né? E seguindo as recomendações, pelo amor da deusa, seguindo as recomendações de higiene e de segurança, tá? E principalmente orando por aquelas pessoas que estão se arriscando, que estão precisando sair para trabalhar, os profissionais de saúde. E vamos firmar o nosso rezo aqui para que venha uma vacina, um remédio, qualquer coisa, né? E tenham esperança, não entrem em pânico, tá? Não entrem nessa de arrumar um diabo, né? Porque essas religiões nova era estão arrumando um novo diabo, o qual eles chamam de comando das trevas, Illuminati, blá blá blá. Então parem de colocar a culpa num outro ser externo. Tudo que acontece aqui tem a ver com a gente. É com a gente também. A gente tem algo a aprender com isso. Acho que eu já falei demais. Era isso que eu tinha de recado para hoje. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que está desesperado, dá uma mensagem de esperança, né? Não entre em pânico. Se você tem ansiedade, depressão, alguma coisa, procura alguém para conversar, manda mensagem para os seus amigos, tá? Não fique sozinho, no sentido assim de se isolar completamente, né? Fale com alguém, né? Existe telefone e internet para isso. E vamos nos cuidar todos, tá bom? Então, não sei quando vai ter vídeo de novo e agradeço a todo mundo que está acompanhando.